Bom dia, meus amigos! Vamos lá para mais uma aulinha. Nós vamos falar hoje aqui sobre a conservação da quantidade de movimento. Tudo bem? Bom, e aí, essencialmente, nós vamos falar da conservação da quantidade de movimento e das colisões, né? Porque, de certa forma, essa conservação da quantidade de movimento nós já tratamos mais ou menos na aula anterior, mas hoje nós vamos falar aplicado em situações, problemas bastante... que a gente consegue visualizar bastante em concursos militares diversos, tá? Que é a respeito justamente da colisão. Ok? Então, primeira questãozinha aí. Um pedreiro deixa cair uma massa de 1,30 kg de cimento fresco do terceiro andar. Esse cimento atinge o solo 10 metros abaixo, em uma colisão totalmente inelástica. Então, aqui vem o primeiro termo, né? Quando a gente fala de choques. Colisão totalmente inelástica. Nós temos três tipos básicos de colisão. Uma delas é colisão perfeitamente elástica. A segunda, parcialmente elástica, também conhecida como parcialmente inelástica. E a terceira, totalmente inelástica, também conhecida como perfeitamente inelástica. São os três tipos de colisão, né? E o que cada um deles tem como peculiaridade? Daqui a pouco a gente comenta sobre ele. Mas aí, guarda aí. Primeira coisa que ele falou, colisão totalmente inelástica. Já é um termo bastante usual e importante de você saber. Considerando que 10% da energia se dissiparam na forma de som, que é o que acontece numa colisão, né? Pensa aí, em algum momento na sua vida você já viu duas coisas batendo. Duas bolinhas de gude, dois carros, né? Ou, sei lá, uma bola batendo na parede, uma bola batendo no chão, né? Sempre que existe uma coisa batendo em outra, normalmente você escuta o quê? Um som. Que é uma parte da energia total que você tinha antes da colisão, antes da batida, que foi dissipada na forma de som. E aqui ele está afirmando para a gente que 10% foi dissipado. E o restante, o que é o restante? Cara, o todo é 100%. O restante é o quê? 90%. Tudo bem? Por quê? Porque 90% com 10% dá o 100%. Legal? Foi transferido para o solo na forma de calor. Assinale a alternativa que corresponde à energia térmica absorvida pelo solo. Então, a energia térmica absorvida pelo solo. Cara, ele já falou pra gente. 90% de toda a energia foi absorvida pelo solo. Show! E aqui qual que é o detalhe que a gente tem que se atentar em relação a esse tipo de colisão? Na colisão totalmente inelástica, nós temos essa peculiaridade. Na colisão totalmente inelástica, a gente tem a máxima perda de energia possível, só que com conservação da quantidade de movimento, né? Na maior parte dos problemas que a gente for tratar, a gente vai ter o sistema livre da ação de forças externas. E quando o sistema for livre da ação de forças externas, isso ocorre. A conservação da quantidade de movimento. Legal? Totalmente elástica, sem dissipação de energia, com conservação da quantidade de movimento. Parcialmente elástica, há perda de energia. Só que essa perda não é a máxima. Se for máxima, é elástica. Inelástica, desculpa. E se não for máxima, você está falando da parcialmente elástica, ou também conhecida como parcialmente inelástica. E a totalmente elástica, o que acontece? É sem dissipação nenhuma de energia, né? O que é muito raro de acontecer. É uma colisão onde você não tem dissipação nenhuma. Você não escuta som nem nada. É uma colisão ali que não vai ter nada de perda de energia. Muito improvável que isso aconteça, né? Legal. Bacana. E aí, a situação problema propriamente dito. O que nós temos? Um cimento a 10 metros de altura e aqui nós temos o chão. Cara, ele não falou em nenhum momento que tem, por exemplo, resistência do ar ou força de atrito ou algo do gênero. Então a gente já pode supor que nessa movimentação do cimento, ao sair lá de um determinado andar que está a uma altura de 10 metros do chão e ele fosse movimentando, não vai ter dissipação de energia. Que energia que ele tem antes de cair? A energia que ele tem antes de cair é uma energia potencial gravitacional, que à medida que ele vai se movimentando, se transforma em cinética. Mas, antes de tocar o chão, a energia que ele vai ter, cinética, vai ser essa mesma energia potencial gravitacional que ele tem aqui. Então, qual vai ser a energia absorvida pelo chão, que é o que nós queremos? 90% de toda a energia que ele tinha, que era a potencial gravitacional. Se você se relembrar, né, lá do nosso período de nivelamento, a energia gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. A massa é 1,3 kg, a gravidade 9,8 e a altura que ele vai cair 10 metros. E 90% 0,9. Ou seja,
90% de toda essa energia vai dar esse resultado, que é o que foi absorvido pelo chão. Beleza? E outro detalhe bastante importante de você observar é que nessa colisão totalmente inelástica, para haver a máxima perda possível de energia, o que aconteceu no caso do cimento? Cara, ele bateu no chão e ele parou. Ou seja, o cimento, quando ele bate aqui no chão, a velocidade dele vai ficar zero. E o chão, como ele está parado, a velocidade é zero também. Ou seja, eles vão andar juntos, juntinhos, um colado no outro. E essa é a ideia da colisão totalmente inelástica. Os dois caras eles vão ficar juntos, com velocidade igual. Não necessariamente zero, mas eles vão juntar. É aquela ideia, por exemplo, do chiclete. O cara pega um carrinho se movimentando e está com um chiclete no carrinho. O chiclete vai grudar no carrinho e os dois vão andar juntos. É uma colisão inelástica? Perfeitamente inelástica. Ok? Porque vai grudar, né? Os dois vão andar juntos. E aí está aí o nosso gabarito. Beleza? Segunda questão. Aqui já é uma colisão propriamente dita. Duas esferas A e B, de mesmas dimensões e de massas, respectivamente 6 e 3 kg, apresentam um movimento retilíneo sobre um plano horizontal, e aqui o primeiro detalhe, ó, sem atrito, ou seja, a gente já pode supor que não tem ação de forças externas, com velocidade constante de 10 e 5, respectivamente. Sabe-se que a esfera B está à frente da esfera A e que estão perfeitamente alinhadas, como pode ser vista na figura, né? Então, ó, olhando a figura, a gente tem antes do choque, antes da colisão, essa situação. Ó, esfera A com velocidade de 10 e esfera B com velocidade de 5. A B na frente da esfera A. Né? Como a A está com velocidade maior que a B, vai chegar um momento que a A vai encontrar com B, ou seja, ela vai bater em B. E aí vai rolar o choque. E após o choque, a esfera A adquire velocidade 5 e a esfera B adquire velocidade V, como a gente pode observar na figura. Beleza? Utilizamos os dados do problema considerando um sistema isolado. Aqui, mais uma vez, o sistema isolado livre de atrito. O que significa isso? Que no final das contas, a gente pode dizer que a quantidade de movimento do início é igual à quantidade de movimento do fim. E aí aqui ainda ele ratifica tudo, ó, e adotando o princípio do quê? Da conservação da quantidade de movimento, ou seja, toda a quantidade de movimento do início, ou seja, antes do choque, é igual a toda a quantidade de movimento depois do choque, depois desse processo de colisão. Tudo bem? E aí a gente aplica a ideia da conservação da quantidade de movimento. Toda a quantidade de movimento do início é igual a toda a quantidade de movimento do final. E aí, veja bem, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Ele é uma grandeza vetorial. E a quantidade de movimento é definida como massa vezes velocidade. Massa é uma grandeza escalar que não depende de direção e de sentido. Né? Então quer dizer que o valor da massa vai influenciar no valor da quantidade de movimento, mas não vai influenciar na direção e no sentido. Né? Agora, o vetor quantidade de movimento, ó, ele tem exatamente a mesma direção e sentido da velocidade. Então quer dizer que o A, por exemplo, a velocidade dele está para a direita. Quem vai ser o vetor quantidade de movimento de A? Um vetor para a direita. B, a velocidade dele está para a direita. Qual vai ser a direção e sentido aqui do movimento, da quantidade de movimento de B? Para a direita também. E depois do choque, mesma coisa. Ó. Ou seja, todas as quantidades de movimento estão no mesmo sentido. Então, quem é a quantidade de movimento do início? É a quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B. E quem é a quantidade de movimento do final? Mesma coisa. De A mais de B. Por quê? Porque está todo mundo no mesmo sentido, bonitinho. Né? A quantidade de movimento do início é a soma das quantidades de movimento. Vetorial. Ou seja, se os dois vetores estão no mesmo sentido, você soma. Você soma. Se tiverem sentidos opostos, a gente subtrai. Como é que a gente vai subtrair? Vou mostrar para vocês daqui a pouco uma situação, problema onde isso acontece. Tudo bem? Legal. Mas aí no início, então, é massa de A vezes velocidade de A, mais massa de B vezes velocidade de B. Isso é igual a massa de A vezes velocidade de A, mais massa de B vezes velocidade de B. Pronto. Quem é a massa de A? 6. Então, no lugar onde tem massa de A, eu vou colocar 6. Ó. 6, 6. Vamos mudar a corzinha aqui agora. Ó. Velocidade inicial de A. É a velocidade de A que ele tinha no início, que é 10. 10.
Mudando a cor de novo, vou botar um azulzinho aqui. Massa de B, onde tem massa de B eu vou colocar quem? 3 kg. Então aqui, ó, 3. Velocidade inicial de B, vamos mudar de cor, sei lá, colocar o amarelo. Velocidade inicial de B, antes do choque, 5. E a velocidade final, né? A velocidade final de... Como é que fala? Vou colocar de verde aqui, né? Velocidade final aqui de B, ó. Que é a velocidade final de B? Não sei. É justamente o que a gente quer saber, né? É justamente o que a gente quer saber. Beleza? E aí montamos. Pronto, tá aí o seu problema. Só conservação da quantidade de movimento. 6 vezes 10, 60. 3 vezes 5, 15. 60 mais 15, 75. 6 vezes 5, 30. Passa para cá, menos 75 menos 30. Isso é igual a 3 VB. 75 menos 30, 15. 15 dividido por 3, 15 metros por segundo. Ou melhor, 75 menos 30, 45. E 45 dividido por 3 dá 15. Beleza? Então a velocidade de B, no final das contas, nesse tipo de colisão, seria 15 metros por segundo. Pronto, fechou. Tá aí a solução do problema. Legal? Beleza. E agora, a gente vem dentro desse contexto de colisões, a gente vem para uma definição que é bastante importante, o coeficiente de restituição. E o que é esse coeficiente de restituição? Essa letrinha E. Ele é definido por essa equação. Velocidade relativa, ou seja, a relação entre as velocidades de afastamento, ou seja, depois da colisão. Dividido pela velocidade relativa, ou seja, a relação entre as velocidades na aproximação, ou seja, antes da colisão, antes do processo de colisão. O que a gente sabe sobre esse coeficiente de restituição? Se a colisão for totalmente elástica, não tem dissipação de energia, e o coeficiente de restituição vai ser igual a 1. Se for parcialmente elástica, esse coeficiente de restituição ele vai ser entre 0 e 1. E se for totalmente inelástico, nós temos a máxima perda de energia possível. E o coeficiente de restituição é igual a 0. Né? Qual que é a ideia? Esse coeficiente de restituição, né, e aí a física ela tem essa beleza, muitas vezes, é que os termos que são utilizados, eles fazem sentido. Não é um nome aleatório. Pô, por que o cara chamou de coeficiente de restituição? Porque ele quis? Porque ele achou legal? Não, porque a restituição ela tem um valor mesmo semântico muito importante nesse contexto. Né? Fazendo um paralelo para a vida. Né? Isso não acontece com vocês talvez nesse momento, mas em um momento futuro vai acabar acontecendo. Vocês vão ter que fazer uma coisa chamada de declaração de imposto de renda, que é o imposto sobre a renda que você vai ganhar durante o ano. Né? Tomara que vocês sejam aí, por exemplo, oficiais militares, né? Então vocês vão ganhar, sei lá, 10 mil reais por mês, 120 mil reais por ano. Vocês vão pagar um imposto dessa renda de 120 mil reais por ano que vocês vão ganhar. Né? E aí, depois, quando você fizer a declaração, o auditor da Receita vai olhar e falar, pô, ele pagou mais imposto do que deveria. Então, o que a Receita Federal vai fazer para você? Vai te restituir, vai te devolver uma quantidade de imposto que foi, entre aspas, indevida, que foi a mais do que deveria. Tá? Então você vai ser o quê? Restituído. O seu dinheiro vai ser devolvido. Você vai devolver, né? Ou melhor, o governo vai te devolver esse dinheiro. Então a restituição está associada com isso, com a devolução de movimento. Se você não tem dissipação nenhuma de energia, você tem o quê? A devolução máxima de movimento. Ou seja, você tem a devolução, teoricamente, de 100% do movimento. E 100% é igual a 1. Por isso que o coeficiente de restituição no totalmente elástico é igual a 1. Já na totalmente inelástica é o que? Você tem a máxima perda possível. O que é você perder o máximo possível? Perder tudo. Ou seja, o que você vai devolver, teoricamente? É como se você estivesse devolvendo 0%. Que é o que? 0. Certo? Essa é mais ou menos a ideia. Beleza? E no parcialmente elástico você pode ter uma devolução, né, muito alta, uma devolução baixa, ou seja, é um número indefinido, é um número infinito. Entre 0 e 1 tem infinitos números. Né? E aí a situação, problema, ou ela vai ter que te fornecer quem é esse coeficiente de restituição, ou vai ser o seu objetivo, descobrir quem é ele. Tudo bem? Então, mas a ideia mesmo desses valores está associada com essa ideia aqui, ó, de velocidade relativa. E é isso que a gente vai comentar agora. O que é essa ideia da velocidade relativa?
Então veja bem, na primeira questão, o que nós fizemos? Ele já afirmou para a gente que a colisão era totalmente inelástica, ou seja, o coeficiente de restituição é igual a zero. E o que isso significa? Cara, nessa situação em especial, o cimento quando ele chegar no chão ele vai estar com velocidade zero. E o chão, naturalmente, ele está com velocidade zero também. Ou seja, ambos têm a mesma velocidade. Qual a relação entre 0 e 0? Pô, 0 menos 0 dá 0. Então esse cara aqui de cima, o numerador não vai dar 0. E por consequência o coeficiente de restituição é igual a 0. Né? E de aproximação, pô, o chão estava parado e o cimento estava caindo com uma determinada velocidade. Então, o de aproximação é diferente de zero. Esse cara aqui é diferente de zero, mas a relativa de afastamento é zero. Então, a divisão vai dar o quê? Zero. Certo? E qual que é a ideia? Basicamente, esses caras eles podem estar com velocidade nula? Pode. Mas eles poderiam estar com velocidade diferente de zero, que é o caso do chiclete. Pô, você mascou o chiclete, você jogou o chiclete no carrinho. Cara, você vai bater e os dois caras vão o quê? Andar juntos, né? Com velocidade relativa a zero. A mesma velocidade que você tem do chiclete é a mesma velocidade que você vai ter do carrinho, né? Sei lá, 10 metros por segundo. 10 menos 10, zero. Então, na totalmente inelástica, o coeficiente de restituição é zero por isso, porque esses caras vão andar juntos. E você vai ter, nesse caso, máxima perda possível de energia. Então, esse quadrinho, esse resumo aqui nesse quadrinho é muito importante de vocês saberem e interiorizarem nesse tipo de colisão. Toda a velocidade do cimento antes de tocar o chão foi, entre aspas, absorvida, de modo que o chão e o cimento estão juntos, que é o que ocorre em choques totalmente inelásticos. Assim, há a maior dissipação de energia cinética possível e a velocidade relativa de afastamento entre ambos é nula. Na primeira situação, na questão 2, como é que deu a situação? Pô, a gente calculou, fez a conta e a gente descobriu que a velocidade depois do choque é o quê? 15 metros por segundo. Né? A gente fez a conta lá, deu 15 a velocidade de B. Quem é o coeficiente de restituição? Velocidade relativa de afastamento, ou seja, depois do choque, dividido pela de aproximação, que é o quê? Antes do choque. Cara, hoje eu vou te falar, viu, pessoal? Hoje tá difícil aqui a situação. Deixa eu apagar esse negócio aqui que tá horrível. Tá muito ruim esse negócio aqui, ó. Vamos lá. Então, a de afastamento, pessoal. A de afastamento é a velocidade o quê? Depois. E a de aproximação é o quê? Antes. Beleza? Antes. Legal. Então, depois do choque, o que nós temos? 15 e 5. O que é essa ideia de velocidade relativa? É como um enxerga o outro. Pô, imagina que você está aqui dentro do B. Como é que você enxerga o A? Cara, você subtrai as velocidades. Se está no mesmo sentido, você subtrai. 15 menos 5 dá o quê? 10. E antes? Mesma coisa, se você está aqui dentro, como é que você enxerga esse cara? Você subtrai as duas velocidades. Lógico, você vai colocar em módulo, né? Maior ou menos menor. 10 menos 5, 5. Dá 10 sobre 2 dá 2. Ou seja, o cara, quando ele fez essa questão aqui, ele não se atentou para o coeficiente de restituição. Ou seja, esse choque aqui é impossível de acontecer. Porque o coeficiente 2 é como se o cara tivesse o que? Ganho de energia. Não existe essa possibilidade, né? A não ser que você teria um propulsorzinho aqui, uma bomba, né? Ou o cara vai pegar ali gasolina e vai queimar gasolina no choque e tudo mais, enfim. Mas você não vai ter ganho de energia aqui. Então esse choque aqui não é um choque possível, ele é um choque não possível. Justamente porque ele falou que está livre de tudo. É um sistema isolado. Então, a princípio, não é um choque muito possível de acontecer. Tudo bem? Então, coeficiente entre 0 e 1. É isso que você tem que levar para a sua prova aí. Então, a ideia da velocidade relativa, só para vocês entenderem, até numa situação prática. Imagina que você tem dois carros. Um carro A que está a 20 metros por segundo e um carro B que está a 30 metros por segundo em sentidos opostos. E eles vão bater um no outro. Certo? A batida, cara, é muito forte. É uma pancada fortíssima. Quando é pancada frente com frente. Que a gente até viu naquele videozinho do Latin ANCAP na aula passada. Né? Dois carros colidindo frontalmente, né? Naqueles carros mais antigos, é praticamente fatal. Né? Bom, e aí esses dois caras eles vão bater, ó, colidir. Nessa colisão, em termos de velocidade, é como se o A tivesse com uma velocidade não de 20, mas sim de 20 mais 30, que é 50. Né? Por quê? Porque em sentidos opostos, a velocidade relativa, como é que um vê o outro? Você soma as duas velocidades. Agora, se está no mesmo sentido, ó, a batida já é mais amena, né? Já é menos fatal. Normalmente, essas batidas aqui são menos gravosas. Né? Por quê? Porque a velocidade relativa aqui
Inclusive, aqui vocês têm que fazer uma correção. Aqui é menos, tá? 10 menos 3 que dá 7. Quando os caras estão no mesmo sentido, você tem que subtrair. 10 menos 3 daria 7. É como se esses caras estivessem batendo com 7. E aqui é como se os caras estivessem batendo com 50. Porque é uma pancada muito mais forte, né? Então a velocidade relativa é isso. Se estiver nos sentidos opostos, você soma. E se estiver no mesmo sentido, você subtrai. 3. Duas bolinhas A e B, com 0,5 kg cada de massa, né, estão se locomovendo na mesma direção e sentido, em uma superfície sem atrito, como mostra a figura. Show de bola. Já falou aqui, pessoal, ó, sem atrito. Se a superfície é sem atrito, provavelmente você já pode fazer o seguinte. Quantidade de movimento do início é igual à quantidade de movimento do final. Você já subentende que não tem ação de forças dissipativas e forças externas. Quando a bolinha A se encontra com B, ambas movem-se juntas. Olha que beleza. Ambas movem-se juntas, com velocidade igual a 5,25 metros por segundo. Sabendo que VA é igual a 2VB, então a velocidade da bolinha A antes da colisão era. Então, antes da colisão, ó. Depois da colisão, elas movem-se juntas. O que significa moverem-se juntas? Choque o quê? Inelástico. Velocidade igual. Inelástico. Eles vão fazer o quê? Mover-se juntos depois da colisão. Mas antes da colisão, ó, esses caras estão o quê? Distantes um do outro. Só que a velocidade de A é o dobro da velocidade de B. E ele quer saber quem vai ser a velocidade de quê? De B antes, né? Ou melhor, a velocidade de A antes da colisão. E aí como é que a gente faz? Conservação da quantidade de movimento. No início, o que nós tínhamos? Ambos se movimentando no mesmo sentido. O A, vou até colocar de vermelho ali para não confundir. O vetor quantidade de movimento do A está para a direita. E o vetor quantidade de movimento de B está para a direita. Então, quem vai ser a quantidade de movimento do início? A quantidade de A mais a quantidade de B. 0,5 vezes a velocidade de A, que é o quê? O dobro de B. 2VB. Mais 0,5 vezes VB. No fim, os dois vão estar juntos. Só que como os dois vão estar juntos, né, é como se fosse um único sistema de uma massa só. E quem vai ser a massa? É a massa de A mais a massa de B. 0,5 mais 0,5. E a velocidade vai ser a única, né? Porque os dois vão estar juntos com uma única velocidade. Então, 0,5 mais 0,5 dá 1. E a velocidade ele afirmou, ó, que é 5,25. E essas quantidades de movimento são o quê? Iguais. 0,5 vezes 2VB mais 0,5VB é igual a 1 vezes 5,25. 0,5 vezes 2 dá 1, mais 0,5, 1,5, VB. Isso é igual a 1 vezes 5,25, 5,25. 5,25 dividido por 1,5, 3,5 metros por segundo. Só que ele queria a velocidade de quem? De A. Quem é a velocidade de A? O dobro dessa velocidade, que é 7. Porém, todas as respostas estão em quê? Em km por hora. Ó. Todas as respostas estão em km por hora. E esse resultado a gente encontrou em quê? Em metros por segundo. Então, vou ter que pegar essa velocidade, multiplicar por 3,6 para descobrir quem é a velocidade em quilômetros por hora. E aí fechou. Né? Fechou o esquema aí. Beleza? E agora a última questão e mais difícil de todas para a gente poder finalizar nossa aula. Oficial da Marinha Mercante 2016. Dois móveis P e T com massas de 15 e 13 kg respectivamente movem-se em sentidos opostos com velocidade VP5 e VT3 metros por segundo. Show de bola. Então já vai anotando os detalhes aí. Esses caras estão se movimentando em sentidos opostos. Com essa velocidade e com essa velocidade, de modo que as massas também são diferentes. Até sofrerem uma colisão unidimensional, ou seja, em uma única dimensão. Igualzinho que a gente acabou de fazer. Tudo numa direção só. Num sentido, numa direção. Parcialmente elástica, de coeficiente de restituição 3/4. Ó. Então ele deu para você quem é o coeficiente de restituição. Lembra que eu falei para vocês? Ó? Se a colisão for do tipo parcialmente elástica, ele tem que te dizer quem é o coeficiente de restituição. Ou talvez esse seja o nosso objetivo. Por quê? Porque, cara, não tem como você saber qual é o número preciso. Entre 0 e 1 você tem infinitos números. Determine a intensidade de suas velocidades após o choque.
Então eu tenho uma situação antes da colisão e eu vou ter uma situação depois da colisão. Antes da colisão eu sei, ó, velocidade era 5 e a velocidade é 3. Pô, beleza, mas e depois da colisão? Quem vão ser as velocidades? Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo para essa situação problema. Então, desenhando, para ficar mais tranquilo, a gente tem aqui, ó, esse é o móvel P, que tem uma velocidade, por exemplo, para cá. E esse é o móvel T, que tem a velocidade no sentido oposto. Por quê? Porque ele afirma para a gente que os sentidos são opostos. Ó. Sentidos opostos. Então, um está para a direita e outro está para a esquerda. Quem está para a direita e quem está para a esquerda? Como ele não afirmou, quem é? Tanto faz. Você escolhe. Né? Um vai estar para cá e o outro vai estar para lá, no sentido oposto. No final das contas, o que vai acontecer? Eu não sei também o que vai acontecer no final. Então, o que você faz? Você chuta uma possibilidade. A possibilidade que eu chutei foi essa, ó. O P está vindo para cá e o T vai vir para cá também. Poderia ser o contrário. O P vindo para cá e o T vindo para lá. Enfim, você poderia fazer de qualquer jeito, né, a princípio. Por quê? Porque você não sabe, cara. Não dá para saber o que está acontecendo. E aí, por que eu chutei isso? Eu chutei isso, não foi à toa, não foi aleatório. Porque o P tem 5 metros por segundo de velocidade e 15 de massa. Ele tem mais massa e ele tem mais velocidade. Então é como se fosse, por exemplo, um caminhão batendo num carro. Pô, será que o carro batendo no caminhão ele vai conseguir fazer com que o caminhão mude o sentido do movimento? Ou é o caminhão que vai tentar conseguir fazer com que o carro mude o sentido do movimento? Talvez o caminhão seja mais lógico, vamos dizer assim. Então por isso que eu adotei isso. Mas a princípio você pode adotar do jeito que você achar melhor. Tá? Bom, ele não afirmou nada em relação a forças externas. Se ele não afirmou nada em relação a forças externas, o que eu posso afirmar? Cara, que a quantidade de movimento ela se conserva. Então a quantidade de movimento do início é igual à quantidade de movimento do fim. No início, o P tem uma quantidade de movimento para a direita. Mas o T, a quantidade de movimento dele é o quê? Para a esquerda. Quando eu somar os dois vetores, pelo fato de eles estarem em sentidos opostos, eu tenho que fazer o quê? Subtrair as quantidades de movimento. Então ficaria massa de P vezes velocidade de P para a direita, menos a massa de T vezes velocidade de T. Isso é igual à quantidade de movimento do final. Do jeito que eu desenhei, considerando como se fosse mais ou menos um caminhão batendo no carro, agora vai ficar todo mundo para a direita. Ó. Como vai ficar todo mundo para a direita, as quantidades de movimento elas o quê? Se somam. Então vai ficar MPVP mais MTVT. Pronto, show. Agora eu substituo os valores. Ó. No lugar de MP eu vou colocar 15. No lugar de MT eu vou colocar 13. Velocidade inicial de P 5. Velocidade inicial de T 3. Massas eu sei, mas as velocidades não sei. Então vai ficar em função das velocidades. Né? Que é o que a gente vai ver agora. Né? Ó, 15 vezes 5 menos 13 vezes 3. Isso é igual a 15 vezes VP, 13 vezes VT. Quem é VP e quem é VT? Não sei. E se eu pegar somente essa equação, ó, matematicamente falando, eu tenho infinitos valores de P e infinitos valores de T que fazem com que essa equação ela seja válida. Né? Matematicamente falando é isso. Mas a gente precisa o quê? Da base, a gente tem que chegar numa conclusão. Não é qualquer valor de P e qualquer valor de T que me interessa. É o valor de P e o valor de T que me interessa, de modo que o coeficiente de restituição seja 3/4. E aí a gente precisa de mais uma equação para matar o problema. E aí se torna útil esse conceito de velocidade relativa, né, associado ao coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é a velocidade relativa de afastamento, ou seja, depois, sobre a de aproximação, que é antes. 3/4 que ele me deu, o que é a velocidade relativa de afastamento? Depois. Depois, os caras estão no mesmo sentido. Como está no mesmo sentido, você subtrai. E como é que você vai subtrair? O maior menos o menor. VT menos VP. Por que eu sei que o VT é maior que o VP? Porque esse cara está à frente e não atrás. Né? Então, o cara que está na frente ele vai se movimentar com velocidade maior do que o cara que está atrás. Sobre, no início, se os caras estão em sentidos opostos, você tem que fazer o quê? Somar. Então, seria 5, que é a velocidade que esse cara tinha, mais 3, que é a velocidade que esse cara tinha. Né? 5 mais 3, 8, está dividindo, passa multiplicando. 8 vezes 3 sobre 4, isso é igual a VT menos VP. Bom, e aí fazendo a divisão, né? Vou dividir por 4 dá 2, 2 vezes 3, 6. Pronto, chegamos em mais uma equação. Aí eu tenho a segunda equação, VT menos VP, que é 6. Agora eu monto um sistema de equações. Né? Montando um sistema de equações, nós temos
VT menos VP, que é 6, que a gente acabou de tirar do coeficiente de restituição, e aquela primeira equação que veio da conservação da quantidade de movimento. Então, em problemas de colisão envolvendo coeficiente de restituição, cara, sempre vai cair nisso daqui, ó, um sisteminha envolvendo essas duas equações, da conservação da quantidade de movimento e do coeficiente de restituição. Isolo o VT, que é 6VP, e aí agora eu pego 6VP e substituo no lugar de VT na equação de baixo. Então ficaria 15VP mais 13 vezes essa galera todinha. 6 mais VP. Isso é 36. Resolvendo essa continha toda, a gente chega nesse VP. Ó. Quem é o VP? Menos 1,5. E aí veja bem, ó, o que esse sinal negativo aqui ele representa? Né? O que significa isso? Cara, adotamos o sentido errado. Então percebe aquela ideia que eu falei assim, cara, por que você pode chutar qualquer coisa no início? Cara, você chuta qualquer coisa no início, por quê? Porque a matemática do problema já vai dizer se você foi certo ou não. Se você acertou ou não. Você não sabe o que vai acontecer depois, é um tiro no escuro. Mas aí que está o grande lance, né? O que deixa bonito a física em conjunto com a matemática. Né? Ela te dá a análise real do que acontece no problema. Então, esse negócio negativo aqui está dizendo o quê? Que o sentido que eu adotei está errado. É o quê? O contrário. Então, ele vai no sentido o quê? Contrário do que eu adotei. Certo? Contrário do que eu adotei. Agora, sabendo que é um VP, jogo aqui, né, na própria equação. 6 mais VP. 6 menos 1,5 que dá o quê? 4,5. Morreu. Então, quem são as velocidades? 4,5 e 1,5. E o sentido adotado foi o contrário. Né? Então, se a gente olhar lá, ó, o sentido que eu adotei do P foi para onde? Para a direita. Ou seja, para onde é que ele vai? Para a esquerda. Né? O que faz até um pouco de sentido. Pensa como se fosse, por exemplo, quem gosta de sinuca aí, igual eu, acho legal pra caramba, gosto bastante de sinuquinha, né? Duas bolas, uma bola branca batendo com uma bola pequena. Cara, dependendo da velocidade que a bola branca estiver vindo em relação à bola pequena, pode acontecer da bola pequena voltar e a branca voltar também, que é mais ou menos essa situação. Os caras vão vir em sentidos opostos, eles vão bater e vão em sentidos opostos, né? E esse cara que estava para frente vem para trás, e esse cara que estava para trás vem para frente, né? Mas aí a questão da adoção de sentido. Cara, você pode adotar o que você quiser. Depois, no final das contas, a matemática do problema vai te dar a resposta correta. Beleza? Então, fechamos mais uma aula aí. Né? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Fórum de dúvidas, né? Ou qualquer outra forma aí que vocês encontrarem para entrar em contato com a gente. Beleza? Valeu, obrigado. Bom final de semana a todos.